Preparados para mais uma? Bom, financiamento imobiliário ou morar de aluguel, até que se tenha o valor, o recurso para poder comprar à vista, ou até mesmo morar de aluguel para sempre, né? Qual que é o mais vantajoso? Qual que é a sua escolha? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu fui indagado hoje, me perguntaram sobre esse assunto, né? Uma pessoa muito querida, próxima, veio e perguntou: olha, eu tenho visto, né, vi vídeos falando sobre esse assunto na internet, nas redes sociais, e vi que pode ser mais vantagem realmente morar de aluguel. Na verdade, até que se tenha o valor para poder conseguir comprar o seu imóvel, né, sua moradia, ou até mesmo morar de aluguel para sempre, né? Vamos falar sobre esses dois casos. Tem defensores das duas propostas, não é verdade? Bom, vamos tratar primeiro a pessoa que financia um apartamento, financia uma casa, uma moradia. O argumento dela é de que paga algo que já é dele, que realmente é verdade, né? E eu, como pessoa, a minha premissa é de que moradia não é investimento, moradia é uma necessidade, tudo bem? Mas essa é a minha crença, pode não ser a sua. Mas vamos tomar por base. A pessoa vamos pegar uma realidade, financia um apartamento, precisa financiar, ela vai ter que desprender de uma entrada, geralmente é 20% ou mais do imóvel total, e o resto é financiado ou pela Caixa, se for um programa de governo, ou por algum outro banco, talvez com taxas maiores, né? Porque o programa de governo te traz taxas menores, mas tem um limite para que você alcance aquilo. Se eu não me engano, são empreendimentos até 200, 220 mil. Tudo bem? Então, tomando por base a taxa real hoje está bem mais alta. Mas quando eu fiz o meu financiamento, ela estava em 2%, a Selic. Então, a taxa da tomada com base naquilo, mais ou menos naquilo lá, foi uma taxa em média de 6%, tudo bem? Ao ano. E isso gerou um custo de um seguinte: 360 parcelas, pagamento em 30 anos, a média é de 960, 980 mil reais para um empreendimento que custa de 180 a 200 mil, desprendendo 40 mil de entrada, 35 mil de entrada, tudo bem? A pessoa vai e já parte para poder morar no que é dela, ela fica isenta de aluguel, fica pagando algo, um financiamento, mas de uma moradia que é dela, pertence a ela. Tudo bem? Então, não tem aquela sensação de que você está simplesmente escoando o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo para alguém que já tem aquele imóvel, para alguém que já tem aquela condição. Tudo bem? O problema de tudo isso é o tempo que se paga e os juros que são impostos a você para pagar total, né? Para quem entende de mercado financeiro, de gestão financeira, a gente costuma dizer que os juros compostos, né? Os juros compostos eles agem de duas maneiras, uma é muito boa, outra é muito ruim, né? Depende para qual lado que ele está agindo positivamente. Quando você toma um empréstimo, toma um financiamento, os juros compostos eles agem contra você. Não é verdade? Ele vai multiplicando o capital que você tem que desprender, aquele esforço, aquele dinheiro, né, físico mesmo, que você vai ter que pagar para a instituição financeira que financiou para você. E quando você empresta, quando você investe, ele age a seu favor, multiplicando o seu capital a longo prazo para que isso gere mais lucro para você, sem ter investido tudo aquilo para aquele resultado. Tudo bem? Então, a vantagem de ter o imóvel seria essa. Tá bom? As desvantagens são, primeiramente, o preço que você vai pagar pelo imóvel, e aí começam as vantagens de quem vai alugar o imóvel, né? A pessoa que aluga o imóvel, ela tem a liberdade, ela tem a flexibilidade de agir frente às problemáticas da vida, não é verdade? Às vezes você paga um financiamento, um aluguel do mesmo valor do financiamento, seja lá seus R$1.000, R$1.200, e de repente você perde a capacidade financeira, você é obrigado a trocar de emprego, que venha um emprego com uma renda mais baixa, né? O seu custo de vida, vem aí um casamento, um filho, né? De repente você se vê com um custo de vida menor do que você tinha, de repente você se vê com renda menor do que você tinha, não é verdade? Nisso você tem a flexibilidade, a liberdade para poder trocar de imóvel, né? Quem aluga tem essa flexibilidade. Não que quem compra não tenha, mas dá muito mais problema, leva muito mais tempo e tem muito mais efeitos jurídicos você trocar de imóvel para um imóvel mais barato, né? A gente sabe que isso não é viável a curto prazo.
Quem mora de aluguel, sim, né, consegue fazer isso. Olha, minha renda baixou, infelizmente eu perdi o emprego, vou ter que procurar outro emprego. Olha, tá vindo um filho por aí, meus custos vão aumentar, eu preciso cortar gastos, diminuir em alguma coisa. Desde que supra toda a sua necessidade, você tem a liberdade, a opção de escolher um imóvel mais em conta, né? Um local mais barato, às vezes uma cidade em que o custo de vida seja menor, né? Em que o combustível tenha um impacto menor, se você tem um impacto muito relevante de gasto de combustível no mês, um mercado que seja menor, alguns lazeres que sejam mais em conta, não é verdade? E a pessoa que mora de aluguel, ela tem a oportunidade também, se entender de investimentos, de alocar recursos a longo prazo para que esses recursos rendam e ela possa pagar esse imóvel à vista. Tudo bem? No final desse vídeo eu vou mostrar exatamente na prática como funciona, tá bom? E tem também a pessoa que mora para sempre de aluguel, que prioriza sim a liberdade de estar onde ela quer, onde ela precisa, seja agora, aqui, na próxima cidade, no outro estado ou até mesmo outro país. De repente, você é uma pessoa que troca bastante de emprego, que tem um emprego que você precisa viajar e implantar novas unidades, né? A gente vê muito isso com gerências de restaurante, na verdade, restaurantes que são já consolidados, precisam de ir implantar aquela operação em outros estados, outras cidades, né? Às vezes troca muito de cidade, troca muito de emprego. De repente, para ele ter uma casa própria não é viável. De repente, para ele viver de aluguel, é a melhor escolha. Afinal, hoje você está aqui, você recebe uma proposta melhor para poder fixar-se em outra cidade, com outro emprego, com ganhos melhores, com oportunidades melhores, e você pode facilmente se desprender do seu local de moradia aqui e escolher um outro local, estudando lá. Às vezes você quer mudar de estilo de vida, gostaria de uma casa de campo, para não desprender aquele valor total ali, você pode pagar 1, 2, 3 anos de aluguel ali para ver se você se enquadra, se seus filhos se adequam àquela vida, àquele ambiente, àquela escola, né? Se o trabalho que você escolheu, essa nova oportunidade, realmente vai ser alguma coisa muito boa para você. Para quem tem a opção de morar de aluguel, fica muito mais flexível para isso. Tudo bem, gente? Então, assim, não tem algo que é melhor ou algo que é pior. Tem vantagens e desvantagens. Agora, uma coisa que ninguém te fala: tem muita vantagem para quem mora de aluguel e escolhe desprender parte da sua renda como esforço para multiplicar o capital e pagar a sua moradia à vista. Tudo bem? Porque se a gente vai pagar 30 anos um apartamento, uma casa, que vai dobrar a sua dívida, né, por 30 anos, você sabendo investir com uma rentabilidade não tão difícil de alcançar, tá? Não tão difícil de alcançar, e com a alocação de capital e o longo prazo agindo, em 12, 13 anos em média você consegue o mesmo valor que você desprenderia, talvez por um imóvel de 200 mil, 180 mil, 220 mil. Estamos falando mais para as pessoas de classe inicial de renda, tá bom? Então, só que o que não te conta é o seguinte: para você oferir esse tipo de lucro, você precisa entender de investimentos, tá? As pessoas na internet que tomam por base que morar de aluguel, juntar o recurso capital para você poder investir e depois conseguir comprar o seu imóvel à vista muito antes do prazo que você pagaria o seu imóvel total sem pagar todos aqueles juros, eles tomam a premissa de que você sabe investir, de que você entende de finanças, de que você vai conseguir uma rentabilidade todos aqueles anos recorrentes, de que não vai acontecer alguma coisa que você vai perder o seu emprego, que você vai perder sua fonte de renda, que você vai passar algum período mais complicado, mais conturbado da sua vida e vai investir sempre, cotidiano, para que possa oferir todos aqueles lucros para bancar esse custeio do novo imóvel. Tudo bem? Então, assim, não se iludam. É possível, mas se fosse fácil, todo mundo teria, tá bom? Então, o ideal, como eu sempre falo, gente, é se conhecer, tá bom? Olhe para você, olhe para sua situação de vida, olhe para sua situação o seu grau de entendimento sobre finanças, sobre mercado, né? Sobre percepção de mercado também, não só sobre investimentos, mas como está o mercado, como está as opções no seu próprio trabalho, no seu próprio emprego, para você ver. Ninguém tem assim uma estabilidade real de emprego, mas você pode entender os movimentos, ver se é preciso você estar agregando mais valor no seu ensino, né? Talvez se qualificando melhor para poder se manter empregado, ou até mesmo aumentar seus ganhos para poder investir mais e antecipar essa compra. Tudo bem? Então é interessante o quê?
Financiamento ou aluguel, todos eles têm o seu risco, todos eles têm as suas vantagens. Talvez a pessoa que financia também não conseguiu olhar exatamente se era algo que ela conseguiria fazer, se consegue realmente desprender aquele valor, mesmo que venha uma adversidade, né, e depois acaba perdendo o imóvel para o banco. Não adiantou nada, na verdade ela regrediu muito na vida dela, muito na busca dela. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo na prática do que é investir o seu dinheiro, estar com rentabilidade média, tá, para alcançar, e quanto tempo a gente vai conseguir alcançar esses valores aí para poder estar buscando a nossa moradia, a nossa casa própria. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente já está aqui com a nossa página aberta, né? Uma calculadora aqui. E nós vamos tomar fatos reais, tá bom, gente? Vamos trabalhar com a realidade. E algumas coisas que a gente vai supor aqui também, tudo bem? Mas coisas que sejam possíveis, plausíveis, palpáveis, coisas alcançáveis para todo tipo de pessoa, tá bom? Vamos lá. Hoje as taxas estão maiores do que a gente estava na época que, por exemplo, eu comprei o meu apartamento, né? Mas eu vou tomar por base esse tipo de taxa, esse tipo de pagamento, né? De contrato, porque ele é uma coisa real que eu conheço e que ele pode ser replicado, ou seja, a gente pode tomar por base que ele é uma coisa real. Tá? Vamos aqui dizer o seguinte: a gente mais novo, né, consegue financiar apartamentos no financiamento máximo, que seria 360 meses, ou seja, 30 anos pagando um imóvel, um empreendimento, né? E a gente pode começar assim um empreendimento de 200 mil por base. Ele daria 40 mil de entrada, que eles sempre pedem em torno dos 20% de entrada, né? Ou seja, você teria que conseguir 40 mil de entrada e financiaria 160 mil reais. Então seria um financiamento de 160 mil reais, né? E esse financiamento seria pago em 360 meses. Geralmente vai dar uma parcela em torno aí de 960, 980 reais, dependendo da sua renda, até R$1.000, tudo bem? Então vamos botar na mínima, 960 reais, vamos trabalhar com essa parte da mínima, tudo bem? 960 reais, então, para financiar 160 mil, e você o pagaria em 360 meses, 30 anos. Claro que você tem a questão que você pode pagar, né, o seu financiamento antes, você pode antecipar parcelas, amortizar a dívida e pagar menos, mas vamos tomar com base em tudo, tá bom? Para ser uma comparação justa. Então, 960 reais. Vamos multiplicá-lo por 360 meses, né? Dá um total de R$ 345.600, ou seja, você dobraria a sua dívida, mais do que dobraria, né? Estaria financiando 160 mil e pagando um total de 345.600 no empreendimento que quer 200 mil, mais aqueles 40 mil de entrada, né? Então, um empreendimento de 200 mil, você demoraria 30 anos pagando 345 mil total, né? E mais aqueles 40 mil de entrada, daria um total de 385.600, tudo bem? Então, assim, 30 anos para poder pagar esse tipo de empreendimento. Agora, vamos lá, na questão de que você estaria juntando esse dinheiro para poder fazer a compra do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento à vista, tá bom? A gente vem aqui, eu gosto muito de calculadora que aparece aqui no Google, por exemplo, ó, calculadora de juros, já está até aqui, ó, de juros compostos, tá bom? Não é propaganda de site, a gente não é patrocinado por nada aqui, mas eu gosto muito de usar esse, né? Então a gente toma por base aqui, vamos tomar por base que a gente não daria essa entrada, ficaria ele sem entrada, por exemplo. Mas a gente estaria poupando esses R$ 960 reais por mês, que seria os 960 da prestação. Vamos tomar uma taxa de juros aqui que hoje ela é bem fácil de ter, tá? O mercado financeiro, o mercado de quem investe, geralmente toma por base 7 a 8%, uma rentabilidade boa, uma rentabilidade média que você pode alcançar no ano. Hoje, com uma taxa Selic que está maior, a gente consegue rentabilidades maiores, porque 8% não seria tão atrativo, sendo que o IPCA, né, a nossa inflação já está maior. Mas vamos tomar 8% aqui por base, 8% de rentabilidade. Então, você lembra que a gente estava colocando que seria em 30 anos para poder pagar o nosso empreendimento de 200 mil, ou seja, 160 mil, pego o empréstimo? Vamos botar aqui 15 anos, vamos diminuir pela metade. Quanto que a gente conseguiria investir de R$ 960 reais por mês com uma taxa de 8% de retorno? Daria em média, vamos botar aqui R$500.000 de entrada, de início de investimento, começar com R$1.000. Então, a gente, por 15 anos, juntando esse valor de 960, a gente conseguiria
327 mil. Nós não precisamos desse total, porque o nosso empreendimento estaria custando em média 200 mil, não é? Então, a gente sabe que 15 anos, metade do prazo, a gente mais do que teria pago o nosso empreendimento. Vamos diminuir para 12 anos que seja. 12 anos juntando esse empreendimento, 229 mil. Talvez nem precise disso tudo. 11 anos? Vamos botar 11 anos. 11 anos dá certinho, 201 mil. Então, qual que é a vantagem que as pessoas enxergam em pegar o seu dinheiro em vez de assumir uma dívida pela vida inteira, uma dívida a longo prazo, pegar esse valor aqui, o valor da prestação que seja, investi-lo com uma taxa de retorno que seja próxima, superior de preferência, mas próxima a 8%. Então, em 11 anos, você teria pago o seu empreendimento à vista, no contrário de ter que pagá-lo por 30 anos, tá bom, gente? Isso é tomando por base essa rentabilidade, tudo bem? E qual que seriam as alternativas de investimento? Por exemplo, a gente vem aqui no Status Invest, que é um site que eu acompanho as minhas ações, investimentos e tal. Vamos botar aqui para renda variável, fundo imobiliário, que seria alguma coisa mais tranquila da gente ver em renda imobiliária, que seria, no caso, a renda variável, vai no grupo de rendas variáveis, tá bom? O KNRI, que é um papel que eu invisto, né? Que é o fundo da Quineia Renda Imobiliária, ele é administrado pela Quineia e distribuído pelo Itaú, né? Então, assim, R$ 135,00 hoje está a cota, dividend yield, a taxa de retorno mais ou menos a 6,55%. Ela é menor do que a gente deseja, mas está vendo que é uma taxa um pouco próxima? Isso aqui daria uma diferença de 1 ano, mais ou menos, do que a gente estaria investindo, né? Mas a gente tem também diversas ações que pagam outra coisa, por exemplo, Taesa, né, que é uma ação de renda variável, ação de uma empresa do ramo de elétrica, tudo bem? Olha, pagando um dividend yield de 11,88. Claro, a gente tem que ver se ele é um dividendo recorrente, tá? Mas geralmente para uma empresa que tem sua rentabilidade provisionada, né, e a renda ela é prevista, é uma empresa que trabalha por contratos de longo prazo, isso aqui fica mais tranquilo da gente prever, tá bom? E tem também a renda fixa, né? A gente vem aqui, por exemplo, no Itaú, a gente consegue ver diversos investimentos, né? E nesses investimentos a gente tem diversos, assim, renda fixa com liquidez diária, renda fixa para longo prazo, tá vendo? O CDB de renda fixa, tesouro direto, que é o Tesouro Selic, você tem ações, né, que são rendas variáveis, LCI, LCA. Vamos tomar por base um investimento que seria um investimento seguro, um investimento de baixo risco, CDB de renda fixa, né? A gente vem cá, por exemplo, simular hoje um CDB, vamos simular R$1.000 aqui com a rentabilidade para 2 anos, né, uma taxa de 720 dias. Então daria uma taxa de 12,12 ao ano, muito melhor do que a gente precisa. Deixa eu trazer aqui para vocês, aumentar essa taxa para 10, por exemplo, olha para você ver quanto a gente juntaria, 200 mil em 11 anos, quando você passa para 10, a gente estaria juntando 10%, daria 225 mil, ou seja, talvez em 10 anos dava para a gente poder, olha, quase que diminuir um ano, tá vendo? Esses 2% a mais, 3% a mais, já daria a diferença de um ano na nossa economia para poder comprar o apartamento. Então, que estaria ele em 10 anos, não é verdade? Diferença de 20 anos para o financiamento total, beleza? Então, a gente está vendo aqui, só que essa renda aqui, essa rentabilidade, ela tem que ser descontada do imposto de renda, tá? Como você pode olhar aqui que ele é uma tabela regressiva, tá vendo? Uma tabela regressiva quer dizer que ela começa com a alíquota total, né, um desconto de 22% ao ano, e à medida que vai passando, 6 meses investido, 20%, um ano investido acima, 17%, 2 anos à frente, 15%. Então a gente, como está olhando um investimento para longo prazo, para a compra do nosso primeiro imóvel, né, ele seria, já consideraríamos a tabela de alíquota mínima, tá? Porque seria um investimento a muito curto prazo. Tudo bem, gente? Então, esse aqui são os tipos de investimento que a gente pode fazer para poder auferir esse lucro total, né? E reparem que engraçado, como que funcionam os juros compostos. A mágica dos juros compostos é essa. A gente teria alcançado 194 mil em 10 anos, ou 200 mil naquele outro exemplo, mas o real que investimos foi apenas 116.200. 78.263 foi só lucro, foi só rendimento do nosso investimento. Tudo bem? Então, gente, viram na prática como funciona a rentabilidade, o efeito dos juros compostos? Dito isso, você pode escolher, né? Como eu já disse,
é muita vantagem, você paga muito menos, tá? Se você vai morar de aluguel hoje, ou até mesmo ter a opção de morar com os pais, juntar esse dinheiro para que você possa, né, pagar o seu imóvel, a sua casa própria a longo prazo. A gente sabe que pode não ser a realidade de muitas pessoas, mas muitas pessoas têm a possibilidade de morar com os pais, morar com um amigo, né, dividir os seus custos para poder aumentar a sua capacidade de alocação de recursos na compra de um outro imóvel, né, para antecipar essa questão. 13, 12, 10 anos, não seria 30 anos pagando, tá? Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que eu vejo que moradia, ela é necessária, tá? Ela não é um investimento. Então, eu optei por fazer o meu financiamento imobiliário. Hoje eu pago carro, pago apartamento, né? Mas isso é uma coisa que eu tive a análise, eu sentei, analisei junto com o gerente bancário, junto com a minha própria namorada, analisei tudo e falei, olha, é o meu momento, consigo pagar, se vier faltar alguma renda eu ainda consigo pagar também, então acho que vale a pena fazer desprender esse valor, fazer esse esforço para poder estar adquirindo agora o nosso apartamento, a casa própria. Tudo bem, mas isso é uma análise, como eu disse. Se conheça, entenda o seu momento financeiro, entenda o seu momento profissional, para que você possa fazer os seus melhores investimentos, tá bom? Bom, essa é a dica de hoje e muitos bons negócios para vocês.